Olá, amigos, estamos aqui começando mais um Ponto a Ponto. Hoje, momento inédito, entrevistando o Neto Batista. A gente nunca teve nesse momento aqui, ou ele entrevista ou eu entrevisto. E também Sandra Santiago, que hoje vai fazer a tradução de tudo que a gente vai conversando aqui para os nossos amigos surdos poderem acompanhar e começar a fazer parte aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo. É um sonho que está se realizando, né, Neto? A gente sempre quis esse momento de inclusão, de ver as nossas conversas, os nossos assuntos, tudo que a gente traz aqui de conteúdo sendo disponibilizado para todos, indistinadamente, né? Então, Neto, eu não posso nem dizer muito bem-vindo, porque você já é de casa, né? É verdade. Mas é uma alegria muito grande estar vivendo esse momento, né? Assim, até um pouco emocionado, né? Por poder participar de um momento assim tão especial. É um sonho, né? É um sonho. Então, a gente vai começar tendo essa conversa sobre as noções básicas do que é o Espiritismo, um dos assuntos que gera mais curiosidade nas pessoas, que é a mediunidade, né? Então, eu queria que você explicasse o que é a mediunidade e como ela influencia na nossa vida. Bom, falar de mediunidade, né, se a gente for observar dentro de um aspecto histórico, a mediunidade ela é tão antiga quanto o próprio homem, né, a descoberta do ser humano enquanto se descobrindo aqui no planeta. Esse contato com o mundo espiritual, ele sempre existiu, né, e não foi a doutrina espírita que veio na realidade colocar esse contato, né, descobriu, vamos dizer assim, trouxe como um fato novo. O contato com o mundo espiritual sempre aconteceu. E para a gente vem ver que o Espiritismo, na verdade, a gente fala poeticamente, né, que o Espiritismo abriu o véu, né? Ele conseguiu colocar uma luz mais objetiva por trás dessa realidade. E a vida no mundo espiritual, então, para nós, passou a ser algo conhecido efetivamente, sem tantos mistérios, sem tantas coisas que estavam desconhecidas, obscuras, sobrenaturais. Então, a doutrina espírita ela vem jogar essa luz sobre algo que já era da vida das pessoas, mas mostrar que esse aspecto mediúnico, esse intercâmbio, né, com o mundo dos espíritos, é algo que não tem nada de sobrenatural. É perfeitamente natural, é tão natural quanto a nossa relação aqui na Terra, né? Porque o fato de alguém ter desencarnado não significa que essa pessoa tenha deixado de existir. Ela continua existindo, ela continua amando, ela continua tendo raiva, né? E aí a gente vai jogar toda uma luz assim, por que a gente tem que se reconciliar, né? Por que é importante o perdão? Porque o sentimento ele acompanha o ser espiritual. Então na hora que eu me percebo no mundo espiritual sem esse corpo físico, eu continuo sentindo, pensando, amando, odiando. Os sentimentos eles seguem porque eles integram esse conjunto que a gente chama de espírito. Então eu, espírito, e não meu espírito, eu, espírito, estou compreendendo a continuidade da vida dentro de uma condição normal. A mediunidade, portanto, é algo natural da própria vida e que vem a permitir que aconteça essa interação de uma maneira objetiva, e aí sim o Espiritismo ele entra explicando como se processa esse fenômeno, né? Como é que isso acontece, o papel do médium, que se a gente observar ao longo da história, sempre existiram os médiums, só que com outros nomes, né? Os profetas, as feiticeiras, as pitonisas e outros tantos ao longo da história, nas suas diversas localidades do mundo, que permitiam esse intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. O que o Espiritismo faz? A partir dos seus primeiros contatos, quando a gente vai ver, por exemplo, o fenômeno das mesas girantes, né? Lá na Europa, o fenômeno de Hydesville nos Estados Unidos, ali no início, né, no Espiritismo nascente, foi, vamos dizer assim, a mola propulsora para que acontecesse essa descoberta. E foram esses fenômenos que despertaram a curiosidade de Allan Kardec para que ele pudesse, então, penetrar, né, nesse aspecto espiritual que a doutrina possui. E aí a gente vai ver um tratado, né, fantástico sobre esse assunto, através do livro dos médiuns,
né, que foi o segundo livro da codificação espírita e que traz todas as considerações em relação a esses aspectos espirituais, inclusive trazendo no seu primeiro capítulo a pergunta que a gente precisa sempre responder, né? Há espíritos? Os espíritos existem? E a partir dessa pergunta que ele começa então o desenrolar de todo o conteúdo do livro dos médiuns. Ultimamente a gente tem visto nas revistas, na TV, a quantidade de acidentes, tragédias naturais ou não, e mortes em massa, a gente pode dizer assim, né? Desencarnes em massa. Por que ultimamente tem acontecido assim, de tantas pessoas desencarnarem coletivamente? Bom, essas desencarnações coletivas, elas acontecem já de muito tempo, né? O que acontece hoje é que nós temos um aumento da população. E aí, claro, nós vamos ver, vamos nos lembrar recentemente o tsunami, né, na década passada, na região lá da Ásia, que matou milhares de pessoas. Tragédias coletivas como essa que aconteceu o ano passado com o avião que transportava os jogadores da Chapecoense. E a gente sempre fica se perguntando, né, assim, por que acontecem essas tragédias? Para quem acredita em Deus, qual é a resposta, né, que pode se ter? E por que essas tragédias se repetem? Se nós formos refletir em torno dessa questão, precisamos perguntar: Deus é perfeito? É uma pergunta que parece óbvia quando as coisas estão todas em ordem nas nossas vidas. Mas quando as coisas começam a dar errado, muitas das vezes a gente se pergunta: onde está Deus que não percebe esse tipo de coisa? Onde está Deus que não agiu para que isso acontecesse? Para que não impediu que uma tragédia como essa acontecesse? Porque tem tragédias, por exemplo, que chegam a atingir crianças, né, bebês de colo, e a gente sabe que ficam essas perguntas no ar. O Espiritismo, através da lei da reencarnação, nos explica que tudo que acontece tem um objetivo. Tudo que acontece em nossas vidas tem um porquê. Nós podemos até não entender o porquê de certas coisas, mas quando aprofundamos a nossa visão acerca do amor de Deus, e esse amor de Deus não é igual ao amor que às vezes a gente afirma sentir pelas pessoas. Porque Deus nos ama, mas permitindo que nós possamos construir as nossas próprias experiências. Deus nos ama, nos ensinando através da vida aquilo que nós precisamos aprender. Deus nos ama nos permitindo sofrer às vezes, porque o sofrimento ele também é uma forma que nós podemos ter de aprendizado. Já diz a sabedoria popular, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, Deus fecha a porta, mas abre uma janela. A própria sabedoria popular fala a respeito disso. E o que é que leva as pessoas a viver essas situações de tragédias coletivas? Eu sempre gosto de citar como um exemplo, porque facilita o entendimento, 2 episódios que aconteceram e que são trazidos através da mediunidade de Humberto de Campos, numa mensagem intitulada Tragédia no Circo. Ele relata que na Idade Média, durante a Idade Média, um grupo de pessoas que perseguiam os cristãos se reuniram e diante do enfado, né, diante daquela falta de ânimo, terminaram por ter uma ideia infeliz, que foi levar os cristãos para as arenas. Eram em torno de 100 pessoas e cada pessoa arrumava um cristão para levar, para que fosse então colocado na arena. E aconteceu a tragédia, né? Esses cristãos foram colocados na arena com animais famintos, com cavalos, com óleo fervente. Então gerou todo um problema para aquelas pessoas que estavam ali, que terminaram por desencarnar a partir da escolha daqueles outros que não gostavam dos cristãos. O tempo passa, né? E aí a gente tem assim, num intervalo de tempo aí de mais de praticamente 1000 anos, aquele mesmo grupo se reúne, dessa vez num circo em Niterói. E aí veja, né, as chamadas coincidências, que a gente pode colocar entre aspas. O circo, que era o circo romano, né, a tragédia que aconteceu lá na arena do circo, e aquelas mesmas pessoas se reúnem
praticamente 1000 anos depois, num circo, e naquele circo acontece um incêndio. E no incêndio acontecem de centenas de pessoas que foram mortas, que foram pisoteadas, cujos animais, né, terminaram por atropelar. Então gerou todo um caos, e aí terminou permitindo. Para aquelas pessoas que estavam ali, foi uma tragédia. Para quem acompanhava, foi uma tragédia. Mas para aqueles que viveram aquela experiência no circo em Niterói, na década de 1960, foi um resgate. E foi um resgate que permitiu que aquelas pessoas pudessem estar quites com a lei. Então, daí a gente perceber que não é por maldade, não é por uma questão de vaidade divina, mas é por uma necessidade evolutiva. É como se nós não devêssemos deixar nenhuma pendência para trás, e aqueles males que a gente causa na realidade, a gente fala muito isso, né? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E por isso que há necessidade da gente sempre ter muito cuidado com as nossas escolhas, para que a gente não precise assumir compromissos dos quais a gente precise ter que pagar numa existência futura, às vezes até nessa condição coletiva. Há uma história também no livro Reencarnação e Vida, de Amália Domingos Soler, que ela viveu na Espanha no século retrasado, na realidade no final do século XIX, e ela viveu uma experiência espiritual muito interessante. Ela conta nesse livro Reencarnação e Vida várias histórias de acontecimentos assim que você pode se perguntar, como esses que a gente vê hoje, né? Tipo a tragédia com o avião da Chapecoense. Por quê? Por que aconteceu isso? E aí ela vai contar, tem 2 episódios que me chamaram muita atenção. Eu vou contar só um, o outro fica como convite para quem está nos assistindo e puder fazer a consulta à obra. Ela conta que um grupo de pessoas se reuniu e planejou roubar uma carruagem. A carruagem ia passar num determinado momento e 5 pessoas se reuniram para planejar o roubo da carruagem. No meio do caminho, aconteceu que uma dessas pessoas se arrependeu e não foi participar do roubo, né? Depois ela conta que aquele grupo se reuniu novamente, os 5, não só os 4, que deram cabo à ação. Os 5 se reencontram, séculos depois, e vivenciam uma experiência da qual 4 pessoas desencarnam e uma sobrevive. Aí ela vai perguntar ao espírito, quem foi que sobreviveu? Foi aquele que desistiu. Mas veja, ele estava participando do processo. Mesmo tendo desistido no durante, ele participou do planejamento e ele resgatou com o grupo aquela experiência do passado. Ele não se eximiu daquela responsabilidade, justamente por isso. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Você falou aí, no caso desse um que se salvou, mas a gente pode ver assim, quando tem uma tragédia coletiva dessa, então todas as pessoas que estão ali precisam passar por aquele mesmo mal. É necessário realmente, ela tem realmente essa necessidade de passar por aquele sofrimento, porque o aprendizado e o resgate de cada um pode ser de forma diferente, né? Mas por que de forma coletiva todos passarem por aquele mesmo mal? Nós temos que ter um cuidado, e essa pergunta que você fez foi muito feliz, para a gente poder esclarecer uma situação. Quando a gente fala todos, vamos entender assim, a gente nunca pode dizer que tal ou qual aspecto é determinante para as experiências. Vamos trazer aquela fala do apóstolo Pedro, né, quando ele diz, o amor cobre a multidão dos pecados. É possível que numa tragédia como essa, que aconteceu, que Humberto de Campos relatou como uma tragédia no circo, que algum espírito ou alguns espíritos já não mais tivessem que vivenciar aquele resgate, por já estarem quites com a lei, né? Por isso que a pergunta foi muito oportuna. Nós não podemos dizer nunca que as coisas elas são colocadas no mundo espiritual a ferro e fogo, né? Que elas são colocadas de forma determinante. Não, existem os atenuantes. Agora, nós não podemos saber, por exemplo, nessa realidade da tragédia no circo, se existiam pessoas que não
participaram do incêndio lá em Niterói porque já estavam quites perante a lei. Não tem como a gente saber disso. O que a gente sabe é que uma ação coletiva, ela gera uma necessidade de uma reparação. Se ela vai acontecer de forma coletiva, obrigatoriamente para todos, aí só quem sabe realmente é Deus, que determina essas circunstâncias para que elas aconteçam. Né? E como é que eu posso reparar? Exemplo, né? Eu participei de uma ação coletiva aqui, infeliz, né? Nesta vida, numa situação de hipótese. De que forma é que eu posso reparar? A maneira que eu tenho mais efetiva de reparar as pessoas às quais eu prejudiquei é tentando compensar de alguma maneira através da minha aproximação, através do perdão, através de uma ação para com a própria vida, no sentido oposto daquilo que eu fiz. Então a gente vai ver, por exemplo, pessoas que tiravam a vida de outras pessoas que podem optar por fazer uma reparação, é ir doar a própria vida dela também em benefício de outras pessoas com quem ela vai conviver no futuro. É uma maneira de tudo que transita pelo sentimento ajuda a gente a, de uma certa forma, quitar um pouco dos nossos débitos também para com a lei. Mas em relação a essas tragédias, né, a esses problemas sociais de ordem coletiva, dessas tragédias que acontecem, nós não podemos dizer que isso funciona assim ou funciona de uma forma ou de outra. A gente vai conseguir entender isso na medida em que a gente vai aprofundando a nossa visão e vai compreendendo que, agindo individualmente ou coletivamente, aquilo que eu fizer de mal, né, aquilo que eu proporcionar de mal, vai gerar uma necessidade de compensação. E essa necessidade de compensação, de uma forma ou de outra, ela vai acontecer para que eu possa ficar quites com a lei divina, a lei natural, e poder seguir o meu processo de evolução. Dentro da nossa sociedade, a gente encontra vários nomes para o que a gente denomina como obsessão, né? Dependendo da cultura, pode ser um encosto, dependendo da religião, pode ser o próprio demônio, né? Cada um tem a sua interpretação sobre a obsessão. Mas eu queria que você explicasse para os nossos amigos que nos acompanham agora o que a doutrina esclarece, o que é o obsessor e qual o nível de influência que ele pode ter na nossa vida. Bom, a influência espiritual como nós falamos até em relação ao aspecto da mediunidade, natural, normal, né? A gente se apega mais ao aspecto da influência que a gente chama negativo, que é o da obsessão. O que é a obsessão? É uma influência espiritual de um ser, né, que a gente olhando no aspecto obsessão de um desencarnado para um encarnado, né? Obsessão de um espírito para alguém que está aqui na Terra. A gente vai ver esse acontecimento em várias passagens do próprio Evangelho de Jesus. Vários. Vamos lembrar, por exemplo, a obsessão daquele moço que vivia nos cemitérios, né, do Gadareno, que ele foi curado por Jesus, mas ele vivia no cemitério e quando Jesus se aproxima para conversar com ele, a resposta que os espíritos dão por intermédio dele qual é o seu nome? Né? Eu me chamo Legião, porque somos muitos. Então era um processo de influência espiritual, um processo de obsessão. A obsessão ela pode acontecer por várias razões, mas o ponto fundamental é a gente pensar assim, o que é que leva à obsessão? Eu posso ter um vínculo com algum espírito de uma existência passada ou mesmo desta vida, com quem eu tive desavenças sérias, né, situações graves, e por conta dessa inimizade ter desencadeado um processo obsessivo. Então, digamos, eu estou encarnado e essa outra pessoa com quem eu não me dava bem, ela desencarnou. E no momento da desencarnação, nós estávamos em uma encrenca muito grande. Esse espírito vai chegar ao mundo espiritual sentindo ou melhor dizendo, esse espírito vai adentrar o mundo espiritual sentindo a mesma raiva que ele sentia por mim. Não vai mudar, porque o sentimento é do ser espiritual. E ele pode, no mundo espiritual, fazer a opção de vir me perturbar. E ele vai atuar diretamente nos meus pensamentos. Então, vai ser um processo mais delicado do que quando nós dois estávamos encarnados, né? Essa influência. Essa influência é natural? É natural. É comum? Também é muito comum.
Vamos lembrar dos alertas que Jesus nos fez quando ele esteve aqui conosco. Quando ele nos dizia, por exemplo, amai os vossos inimigos, reconciliai-vos com o teu adversário enquanto estás a caminho. E vamos ver quantos ensinamentos ele nos trouxe, né, em relação a isso, para que a gente pudesse estabelecer um processo de pacificação com o outro a partir da compreensão de que eu também tenho os meus defeitos. Eu não posso só apontar para o outro e dizer que o problema é só dele. A inimizade, né, a malquerença, a maledicência e tantos outros comportamentos que a gente tem que terminam atrapalhando essa relação com o outro. E quando a gente só agrava esse processo, chega um momento da separação física e essa desavença ela continua existindo. É possível que um desencarne e o outro permaneça encarnado. É possível que os dois desencarnem, né? E o processo obsessivo ele acontece de forma natural, porque é a continuidade de uma encrenca que existiu aqui na Terra e que terminou chegando ao plano espiritual. Como tratar essa questão? A doutrina espírita olha para isso não chamando o obsessor de demônio, de Satanás, né, de espírito infeliz, não. Ele é filho de Deus, da mesma maneira que é aquele que está sendo obsidiado. E a gente ainda vai perceber que, muitas vezes, a obsessão de hoje, ela tem origem em problemas que foram acarretados, aonde o obsessor, aquele que influencia, aquele que tem o sentimento de vingança, foi alguém que foi prejudicado no momento anterior. Então, exemplo, eu tenho um problema com uma pessoa, né, a quem eu prejudiquei. Eu roubei, eu matei alguém da família, eu causei um problema sério financeiro, por exemplo, roubei uma herança. E aí a gente vai ver esse desentendimento que foi gerado a partir de uma ação minha. Aquele outro, né, que sofreu a minha ação naquele momento, ele desencarna e se volta contra mim querendo vingança. Aí a gente que está aqui olha para esse espírito e diz, mas ele é o obsessor, ele é o espírito atrasado, ele é o espírito... Mas ele está vindo para se vingar, por conta de um ato anterior que fui eu que comecei. E aí como é que a gente soluciona essa situação? A doutrina espírita, ela não trata nenhum nem outro como vítima e nem como algoz. Eles são iguais. E ali vai se estabelecer um processo, através de uma reunião mediúnica, através de um contato, né? E tanto o atendimento espiritual, para quem está vivendo o momento encarnado, ele vai ser assistido, o espírito na reunião mediúnica também vai ser assistido, de forma que possa se estabelecer um diálogo entre aqueles que estão coordenando a atividade mediúnica e o espírito, e a pessoa que está sofrendo o processo da obsessão, ela vai ser assistida também no atendimento espiritual, mas sem contato direto com esse espírito. É importante que a gente frise isso, né? Porque senão, mas essa pessoa pode entrar em contato com o espírito, quem sabe qual o resultado disso? Quem sabe qual a consequência que pode acontecer a partir daí? Por isso que não é recomendável que as pessoas tenham acesso direto às reuniões mediúnicas sem o preparo necessário. E aí, através desse diálogo, pode-se chegar a um bom termo, de forma que o espírito compreenda e a pessoa que está encarnada também compreenda que estão indo por um caminho que não vai ser interessante para nenhum dos dois. E que eles possam, de alguma forma, se reconciliar nesse aspecto, embora um esteja no plano físico e o outro no plano espiritual. Nós temos outros tipos de obsessão também que podem acontecer. A obsessão de encarnado para encarnado, né? Duas pessoas encarnadas, uma obsidiando a outra. E aí a gente pode pensar assim, quantos casos a gente não conhece, né, que tem essas características, de um que não deixa o outro viver em paz, né? A gente também tem a obsessão do encarnado para o desencarnado. Quantas situações acontecem, por exemplo, da pessoa, o espírito aparece em sonho e manda um recado, né? Olha, diga a fulano que não chore mais por mim, não. O sentimento não é ruim, né? Não é um sentimento de maldade nessa situação específica que eu estou colocando aqui. Mas ele vem pedir por quê? Porque está atrapalhando a caminhada evolutiva daquele que morreu, que desencarnou, e o outro que está aqui chorando dia e noite pela ausência. Então termina fazendo o espírito sofrer, e ele vem pedir às vezes por um terceiro
né, em sonho, diga à minha mãe que não chore mais por mim não, que eu estou bem, que está tudo certo, que ela siga a vida dela. E também pode acontecer, né, de uma inimizade, alguém que desencarnou e o outro está aqui só vibrando negativamente. Né? A gente precisa se libertar dessa energia negativa, e Jesus foi muito sábio quando ele nos propôs, né, amar os vossos inimigos. Na verdade, não é uma proposta em benefício do outro, é uma proposta em nosso benefício. Porque eu não tenho como fazer que a outra pessoa não me odeie, mas eu posso não odiar a ninguém. E a gente vai ver isso no Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando trata do homem de bem. No capítulo que trata do homem de bem, quando Allan Kardec escreve, né, não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Veja que ele usa a expressão alimenta, não é não sente, porque sentir, dada a nossa condição evolutiva, todos nós sentimos. Mas ele diz não alimenta, quer dizer, você sente, mas você não permite que aquela sensação permaneça. É você se trabalhar para que você não agrave nenhum problema que lhe acometeu aqui na caminhada com relação às outras pessoas. Uma questão social que está em pauta, que vem sendo discutido, as pessoas querem mudança na lei nesse aspecto, é o aborto, né? Então, os grupos feministas se colocam a favor, alguns grupos religiosos contra, e fica nessa cobrança de permite, proíbe, mas o assunto é comentado, as questões estão vindo à tona, é conversado, coisa que antes não era, né? Mas qual a visão espírita com relação ao aborto? Bom, vamos refletir juntos. Quando acontece, né, o processo de... Quando é que começa o processo de gestação? Que é o que muita gente se pergunta, né? Algumas pessoas dizem que o processo começa uma semana, outros falam em um mês, mas o fato é que com o conhecimento da doutrina espírita, e a gente vai ver isso de uma maneira bem clara no livro Missionários da Luz, do espírito André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, há um capítulo que narra o processo reencarnatório de um espírito chamado Segismundo. E essa vinculação espiritual, ela começa a acontecer antes do ato sexual, que acontece entre aqueles que seriam os seus futuros pais. Então, no momento em que, após o ato sexual, né, no momento em que o espermatozoide demora até percorrer aquele caminho, né, para poder fecundar o óvulo, na fecundação do óvulo se inicia o processo reencarnatório. Então, mesmo se a gente pensar assim, mas a pílula do dia seguinte não é abortiva, o processo de vínculo reencarnatório ele já está em andamento. E se a pílula do dia seguinte cessa uma gravidez, do ponto de vista visual, ninguém vai detectar absolutamente nada. Mas as consequências espirituais, segundo o nosso entendimento, elas podem terminar por provocar problemas para aquele casal, para aquela mãe, né, que opta pelo aborto. E por que a gente fala? Nós falamos há pouco em relação ao aspecto da obsessão. Existem situações de espíritos que estão programados para reencarnar e pela escolha do aborto, eles terminam se voltando contra aqueles que seriam seus futuros pais, como nós sabemos. E terminam desencadeando processos obsessivos sérios. Né? Por quê? Porque não foi permitida a oportunidade da reencarnação. Nós respeitamos, e é importante que se diga isso, todos os pontos de vista. Né? Nós não somos daqueles que condenam. Cada pessoa tem o seu livre-arbítrio, cada pessoa pode fazer a escolha que achar conveniente, mas nós não podemos deixar de fazer essa ponderação compreendendo que o nosso olhar ele vai além da vida física. E por ir além da vida física, é necessário que nós façamos essa observação. Né? O aborto, na verdade, e a gente pode dizer assim, representa um ato que é contrário ao que nós entendemos em relação à lei de Deus. Pela escolha que é feita de forma inadequada, por tirar a oportunidade de alguém que não tem como se defender naquele momento,
dada a própria fragilidade, né, do ser, que aí a gente fala assim por semanas, né, por meses, que a gente sabe que existem gestações que são interrompidas com 3, 4 meses já de tempo de gravidez. E a gente sabe que esse é um assunto assim, que é muito delicado nos dias atuais, mas é um ponto que nós não podemos deixar de nos posicionar a favor da vida. Essa que é, na verdade, a nossa grande bandeira, né? A favor da vida. Ah, mas eu já abortei. Não importa, né? Aquilo que a gente fez até aqui, nos trouxe até aqui. Né? O que eu posso fazer daqui para frente? Que as minhas escolhas possam acontecer de uma maneira diferente. Porque as minhas escolhas do ontem me trouxeram até o momento atual. E são as minhas escolhas do hoje que vão colocar as oportunidades adiante na minha caminhada. Eu não tenho como voltar, né? E essa é a frase de Chico Xavier, que é uma frase, né, muito bonita. Ninguém pode voltar e fazer um novo começo, né? Mas qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Então a gente pode pensar perfeitamente, né, para aquela mulher, por exemplo, né, que fez a opção pelo aborto, que não existe ninguém que esteja incriminado, né? Não existe ninguém que esteja condenado. Qualquer um de nós, e todos nós erramos, podemos não errar pela opção de um aborto, mas quem de nós aqui está apto moralmente a condenar quem quer que seja? Todos nós temos as nossas limitações, os nossos defeitos, nossos problemas de consciência, as nossas questões de vidas passadas, e a gente precisa exercitar a compreensão para com todos e entendendo que as oportunidades elas se renovam a cada dia. Dentro da doutrina tem um assunto que é bem complicado de se entender. Aí a gente precisa um pouco mais de estudo, e para quem não é da doutrina ou quem está chegando agora, fica um pouco perdido sem entender o que é o danado do perispírito, que tanto fala, mas a gente não consegue entender, não sei se é aquela nossa limitação, eu não consigo ver, não consigo imaginar, então eu não tenho essa compreensão. Então, o que é o perispírito? Quando Allan Kardec fala em relação ao ser espiritual, a definição para nós é como se fosse uma luz, né? Essa luz é como para a gente assim, é difícil descrever a luz, né? E aí, imagine o espírito em forma de luz. Para que esse espírito atue, é necessário que ele tenha uma forma. Da mesma maneira que no mundo, para a gente transitar, a gente precisa ter uma forma, né? Então, o perispírito, falando de uma maneira assim bem objetiva, né, é o corpo do qual o espírito se utiliza. Se a gente for olhar a mensagem do próprio Paulo, né, quando ele fala em relação aos corpos celestiais, ele falava sobre o perispírito. Quando a gente fala, e essa é uma visão muito comum, tanto das pessoas que estão ali próximas às vezes já da desencarnação, porque começa a ver gente que já morreu, né, entre aspas. Não, eu estou vendo fulano. Aí as pessoas da família às vezes, né, olham e dizem assim, não, é que ele está delirando, é a febre, então é a doença. Muitas das vezes, e a gente não pode dizer que é toda vez, mas muitas das vezes, aquela pessoa que está ali realmente ela está vendo. Por quê? Os laços que prendem o corpo físico ao corpo espiritual, eles já estão, de alguma forma, enfraquecidos. Então, permite aquele ser que está encarnado ter uma realidade do que está acontecendo à sua volta num aspecto mais amplo. Então, ele começa a enxergar situações que ninguém mais enxerga ali, a não ser que tenha mediunidade. Então, às vezes, ele diz, isso aconteceu há poucos dias com meu avô. Não, eu estou vendo aqui, aí disse o nome da pessoa, que já desencarnou há muito tempo. Aí minha tia chegou e disse, é possível que ele tenha visto? Eu disse, é possível, né? Porque é algo comum. Mas então o que é que ele viu? Ele viu o corpo espiritual. Ele viu o que nós chamamos de perispírito, né? É o que muita gente chama de alma. Ah, eu vi a alma de fulano, então eu vi uma alma. O que é essa alma? É o corpo espiritual, é o perispírito. Esse perispírito, ele tem as possibilidades, né, que ele tem forma definida, né, ele tem as possibilidades de se deslocar, e é necessário que o espírito esteja revestido por esse corpo espiritual para que ele possa se apresentar, para que ele possa se permitir conhecer. Porque senão ficaria uma situação realmente muito difícil, né? E a forma que esse perispírito toma, os espíritos superiores nos dizem que ela é mutável. Ou seja, eu posso imagine,
se eu conheço você, né, desta existência, e você tem mediunidade, eu vou me apresentar a você com a forma que eu tenho hoje. Mas digamos que se eu convivi com uma outra pessoa numa existência anterior, e essa pessoa desencarnou, por exemplo, né, está no mundo espiritual, eu vou me apresentar no corpo espiritual para aquele ser na forma que eu tinha na vida anterior. Então, ele é maleável, ele pode ser modificado, né? A aparência, inclusive, pode ser modificada de acordo com as conveniências do ser espiritual, para que ele possa se apresentar e ser conhecido pela forma como ele se apresenta. Jesus nos disse que há muitas moradas na casa do Pai, né? Com isso a gente pode compreender que além da Terra existem outros mundos habitados. A gente pode dizer assim, como sem dúvida, e não seria ousadia nossa dizer que existem milhões de mundos habitados. Fazendo uma conta assim bem grosseira, né, nós estamos num planeta que está num sistema, que é o nosso sistema solar. O nosso Sol é uma estrela considerada de quinta grandeza, uma das menores. Nós estamos dentro de uma galáxia, né, a Via Láctea, e o nosso Sol é uma estrela dentre milhões de estrelas. Eu falei milhões. E a nossa galáxia, segundo a estimativa da ciência, é uma dentre as cerca de 80 bilhões de galáxias que existem, pela estimativa da ciência, no universo. Então, primeiro, é muita pretensão achar que só há vida aqui no planeta Terra. Segundo, os telescópios mais potentes que nós temos hoje, eles não conseguem alcançar essa extensão, porque é tudo dentro de uma estimativa no universo. E aí a gente pode pensar assim, se nós tivéssemos em cada galáxia um planeta com vida inteligente, e veja que a conta não é uma conta tão simples. O Sol é uma estrela em uma galáxia que tem milhões de estrelas, milhões de sóis. Se eu for analisar por esse prisma, se eu pegar um planeta, digamos que na Via Láctea só tem a Terra. A ciência estima que existem 80 bilhões de galáxias. A gente poderia ter, só por essa conta simples, 80 bilhões de planetas com vida inteligente. Quando Jesus fala há muitas moradas, ele se refere a essa realidade de vida que existe em todo o universo. Não é apenas a nossa realidade aqui do nosso planeta, né? E aí não fala também só no aspecto céu, inferno, dentro da visão da concepção religiosa tradicional. Até porque para nós, céu e inferno são estados de consciência. E o purgatório, Allan Kardec fala isso no livro A Gênese, ele diz que o purgatório é aqui na Terra. Então, na verdade, assim, para a gente compreender, né, esse aspecto, basta a gente olhar à noite e a gente identificar a quantidade de estrelas que existem. Não faz sentido que Deus tenha criado um universo tão grande e que nós fôssemos os únicos habitantes inteligentes a ocupar esse espaço. A doutrina espírita nos diz que existem, para a classificação e para a nossa compreensão, né, 5 categorias de mundos, dos mundos primitivos aos mundos celestes, né? E aí a gente vai ter, dentro dessa visão, hoje nós estamos na segunda classe, que seria o mundo de provas e expiações, caminhando para a terceira, que seria o mundo de regeneração. Mas veja que, pela estimativa da ciência, hoje a Terra tem em torno de 4 bilhões e 600 milhões de anos. Veja quanto tempo, né, para que tudo isso aconteça, e a gente, ainda hoje, a gente não consegue refletir em torno da grandeza da própria vida. Basta a gente olhar para a vida no nosso planeta, para a gente perceber que essa vida ela está presente em tudo o que existe. Existe vida no ar, existe vida na terra, existe vida na água. Existem as vidas que nós classificamos como essas nossas vidas perceptíveis a olho nu, mas as vidas dos micro-organismos só foram percebidas a partir da descoberta do microscópio. Mas essas vidas sempre existiram.
E aí é essa nossa percepção na realidade que está equivocada. É que o ser humano, né, não é à toa que o homem se achava o centro do universo. Né? A pessoa, o mais importante do mundo era o planeta Terra, era o centro de tudo que existia. E tudo mais gravitava em torno do planeta. Veja como a percepção sempre foi equivocada. E hoje a gente tem essa condição de compreender, pelo menos, que não faz sentido que nós estejamos sozinhos dentro do que a gente chama de vida inteligente no universo. A alma, de fato, é imortal? Se não houvesse vida após a morte, essa nossa entrevista aqui não estaria acontecendo. Não é? Porque o mote de tudo isso que a gente está construindo é essa convicção de que existe vida após a morte. Eu vivi uma experiência que, nesse aspecto, para mim, foi a mais intensa até então, até aqui, nos últimos minutos da encarnação da minha mãe, né, que foi o ano passado, em outubro de 2016. E quando eu cheguei até o leito onde a mamãe estava, eu me aproximei e eu entrei em prece. Ela já vinha numa situação bem debilitada e eu entrei em prece. E da prece, onde eu começava a pedir a Deus, né, que a abençoasse, eu comecei, não sei porquê, a conversar com ela. E nesse diálogo eu comecei a dizer, e nem eu sabia porque eu dizia isso. Mamãe, eu não sei se chegou a sua hora, mas se chegou, vá em paz. A senhora fez tudo que a senhora podia ter feito. E foi uma conversa assim, que nem eu sabia porque que eu estava falando aquilo. Né? O fato é que, dentro de aproximadamente 5 minutos, eu senti uma energia muito diferente no quarto. E dentro de 5 minutos, aproximadamente, ela iniciou o processo, ou deu sequência no processo de desencarnação, que foi a morte do corpo físico. E depois, conversando com amigos, né, eu pude dizer assim, eu não acredito que existe vida após a morte. Eu sei que a vida após a morte é uma realidade. Eu não consigo olhar para um caixão, por exemplo, e pensar que ali se encontra o ser espiritual. Ali está o corpo físico. E o que é que dá essa convicção para nós? Vamos olhar para a vida. Se nós não tivéssemos esse sentimento inato de Deus, e essa crença de Deus, ela é inata no próprio homem. Desde que a gente percebe o homem, ele sempre aspira a algo mais. Olhando para a realidade da crença dos pagãos, dos deuses que existiam, mas era um sentimento de crença em algo acima, em algo mais evoluído, em algo que eles depositavam aquela crença. Essa crença nos deuses, né? A terra, o ar, o fogo, o sol, a lua, e quantos deuses vêm povoando esse imaginário dos seres humanos ao longo, né, de todo esse período. E aí, se a gente for observar esse vínculo que nós temos hoje com essa essência divina, né, que nós chamamos de Deus, mas que é um convite, na verdade, para que nós possamos dar mais sentido às nossas vidas. Basta a gente olhar, se a realidade da vida material fosse suficiente, as pessoas que têm muito dinheiro, que têm muito poder, que têm muitas posses, que têm muita gente sob seus comandos, seriam pessoas perfeitamente felizes. Perfeitamente felizes por aquilo que a matéria proporciona. Mas nós vemos aí quantas entrevistas de pessoas que possuem as coisas, mas que dizem, eu não consigo ser feliz, eu não consigo viver em paz. E aí a gente vai entender o que os espíritos nos colocam em termos de felicidade, né? Quando eles respondem a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, dizendo que a felicidade do ponto de vista material é a posse do necessário. E a felicidade do ponto de vista espiritual é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, essa realidade de vida após a morte é algo que nós compreendemos que a cada dia mais atrai as pessoas. Porque não faz sentido que nós tivéssemos uma caminhada inteira sem que a gente tivesse uma continuidade dessa existência. E aqui nós não falamos assim no sentido de convencer quem quer que seja. É uma questão individual. Porque o próprio Allan Kardec trata desse assunto no livro que é o Espiritismo, quando ele nos orienta, né? Se a pessoa não acredita que existe vida após a morte, pouco adianta você conversar com ela. O cuidado que nós precisamos ter hoje é termos uma religião definida,
mas levarmos a vida como materialistas. E parece um contrassenso, mas não é. Tem muitas pessoas que vivem a realidade acreditando em algo após a morte do corpo físico, mas se comportando, olhando exclusivamente para a realidade material. Então esse é um problema que precisa ser solucionado. Eu preciso olhar para a vida com um olhar espiritual e enxergar que o que eu faço hoje repercute no meu amanhã. E aí, a partir dessa visão, eu posso começar a entender essa caminhada de uma forma diferente. A realidade da vida após a morte. Como é que eu vou chegar do outro lado da vida? Do mesmo jeito que eu estou aqui. Se eu desencarnar agora, ou hoje, eu vou chegar no mundo espiritual exatamente como eu sou. Do mesmo jeito que eu sou. A gente fala até assim, né, que brincando a gente só melhora na realidade quando a gente morre na boca das outras pessoas, né? Porque os outros olham pra gente e dizem, mas era uma pessoa tão boa, né? Aí minimiza os nossos defeitos. Aquilo que não fazia quando a gente estava aqui caminhando lado a lado, né? Mas eu vou chegar exatamente como eu sou no mundo espiritual. E é por isso que eu preciso ter esse cuidado, porque eu não sei que dia que isso vai acontecer, para que eu cuide e possa chegar melhor do que quando aqui eu entrei nesta atual encarnação. Falar em doutrina espírita é falar da consolação, de tantos aspectos científicos, filosóficos, né? A gente passa por vários assuntos, mas falar de doutrina sem falar de Allan Kardec não tem como, né? Ele foi importantíssimo. Então eu queria que você falasse desse personagem tão importante, tão significativo para essa doutrina que já completou 160 anos, como a blusa que você está vestindo aí nos diz, e apesar de dentre as doutrinas ser a mais nova, né, uma criança ainda, mas ela carrega tantos conhecimentos, nos traz tantas respostas, esclarece tantos anos da existência humana. Allan Kardec, ele tem uma importância considerável para a doutrina espírita, primeiro porque ele foi quem conseguiu, né, trazer para nós esse conteúdo de uma forma muito organizada. Ele integra, com toda certeza, a equipe espiritual que veio desenvolver esse projeto aqui no planeta. E aí, quando a gente pensa assim, né, nós temos, fazendo parte da codificação espírita, né, dessa equipe, vamos dizer assim, nós temos um Santo Agostinho, nós temos um São Luís, nós temos Fenelon, nós temos tantos isso, o Espírito de Verdade, mas precisava ter alguém encarnado. E quando a gente pensa nesse alguém encarnado, quem é que se apresenta para a tarefa? Quem é que veio, né, enfrentar essa travessia, que era uma travessia certamente cheia de riscos, mas o escolhido, na verdade, foi o espírito que reencarna como Hippolyte Léon Denisard Rivail, em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804, e que vai caminhando, né, dentro de um processo de formação como professor, como cientista, né, um homem que possuía conhecimentos, que falava 4 idiomas, se não me falha a memória, e que tinha todo um arcabouço, né, de conhecimentos que lhe permitiu chegar nesse contato com a doutrina espírita, ali por volta de 1854, quando ele tomou contato com essas manifestações, e que permitiu que ele olhasse aquilo que ninguém tinha olhado até então, porque as mesas girantes eram acontecimentos sociais. As pessoas se reuniam em redor da mesa e ali eram feitas perguntas e a mesa, entre aspas, respondia às respostas através de pancadas. E quando ele olha para esse fenômeno a primeira vez, a dedução que ele chega é lógica. Uma mesa não tem cérebro. Então o que tinha por trás daquele fenômeno poderia ser investigado. E ele entra, né, nesse universo e através do seu método, né, de cientista que era, ele consegue desenvolver uma série de conclusões acerca dessa realidade espiritual. Então Allan Kardec, e isso chama muita atenção hoje, por exemplo, quando a gente vai estudar as obras de Allan Kardec, tem situações que a gente é surpreendido
pela clareza do raciocínio de Allan Kardec, mas sobretudo pela atualidade do pensamento de Allan Kardec, que não era só para aquela época. São assuntos que ainda hoje, muitos desses assuntos são atuais. Allan Kardec trata de assuntos, por exemplo, como a igualdade de direitos entre homem e mulher, que é um assunto mais do que vigente, né, no momento atual. E ele fala sobre isso. Ele fala sobre a questão da civilização. As perguntas que ele faz aos espíritos são perguntas extremamente inteligentes. E observando que ele não se atém a uma única resposta. A mesma pergunta, dentro do que a gente chama de controle universal, ele coloca aquela mesma pergunta e encaminha para vários locais. Então encaminha para várias cidades na França, encaminha para vários países ali na Europa e espera a chegada daquelas respostas, para ver se aquelas respostas são coerentes e se tem uma linha de coerência dentro daquilo que estava sendo respondido. A partir daí, ele começa a desenvolver o que a gente pode chamar de projeto para a doutrina espírita. E aí por isso que a gente coloca como sendo o codificador, né? Aquele que organizou, né? Que conseguiu de uma forma didática, porque ele também era professor, trazer para nós um conjunto de informações extremamente atualizado e importante, que veio, que nós consideramos como sendo a terceira revelação, e que veio ao mundo para trazer uma luz nova, que havia a necessidade para que o mundo pudesse ter contato então com a mensagem espírita e a partir daí ter a oportunidade também de aspirar a uma nova realidade que seria essa do contexto mundo físico, mundo espiritual, sem mistérios, sem interrogações, sem questões não explicadas, sem o sobrenatural que ainda hoje muita gente alimenta. Então é tornar algo, aprofundar mais o sentido da nossa própria caminhada, para que a gente possa, compreendendo, né, todos esses detalhes, encaminhar a nossa vida de uma forma diferente, a partir das nossas escolhas, a partir da nossa responsabilidade, e vem trazer as informações que são assim elementares para nós, né? Jesus, para nós, é o ser espiritual mais evoluído que já transitou, conforme nós vemos na questão 625 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? E essa pergunta, embora a gente hoje saiba, né, a resposta, na questão 621, quando os Espíritos respondem na consciência de cada um. Mas veja a inteligência da pergunta. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? E não quem é Deus. Quem é Deus? O que é Deus? E os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então a gente vai vendo as perguntas inteligentes, as respostas inteligentes, que se desdobram, né, em mais 4 obras a partir do Livro dos Espíritos: o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, fechando então o que a gente chama de codificação. 5 obras que foram publicadas por Allan Kardec e que estão hoje aí à nossa disposição, tratando de assuntos, como eu falei, assim, atualíssimos. Se a gente for procurar lá transição planetária, lá no livro A Gênese, a gente vai encontrar exatamente o que nós estamos vivendo no momento atual. Antes da gente finalizar, estamos chegando nos momentos finais do nosso programa de hoje, eu queria que você explicasse qual é a relação de Jesus e o Espiritismo. Algumas pessoas defendem que nós não seguimos a mensagem do Cristo. Mas, como eu falei na pergunta anterior, a questão 625, ela fecha esse assunto completamente. Porque quando Allan Kardec perguntou quem poderia servir de guia e modelo para nós, os Espíritos respondem com uma palavra: né? Jesus. Então Jesus é para nós a referência. Jesus é para nós a seta que aponta na direção de Deus. Jesus é para nós aquele que trouxe a proposta, o código que precisa ser, no esforço de cada um de nós, pela vivência, né, de acordo com as nossas limitações, mas pela vivência dessa proposta que nós sabemos que é desafiadora. Mas quando Jesus vem ao planeta, e aí nós temos uma visão a esse respeito, Jesus vem como alguém que já era possuidor de méritos.
Jesus não foi, na nossa visão, Jesus não foi criado já dentro daquele aspecto, né, de perfeição que nós identificamos, de espírito superior. Ele transitou pelo processo de evolução e adquiriu através dos seus próprios méritos, e aí a gente vai entender, ainda que de forma limitada, o Espírito Emmanuel, ele tem uma frase que ele diz que Jesus ascendeu a Deus em linha reta. A princípio, a gente pode pensar assim, houve favorecimento? Nenhum. Ele aproveitou as oportunidades que ele teve. E aí, nesse processo evolutivo, vamos lembrar ainda que no livro A Caminho da Luz, há a informação de que Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. E o Espiritismo o percebe dessa forma, como governador espiritual. Tem um detalhe interessante. Segundo a estimativa da ciência, a Terra tem aproximadamente 4 bilhões e 600 milhões de anos. Então significa dizer que Jesus, há 4 bilhões e 600 milhões de anos, já era Jesus. E isso dá uma noção da grandeza desse Espírito, né? Eu converso muito com meus filhos lá em casa sobre o Cristo, e várias vezes a gente conversa, mas o que Jesus fez? Olha, Jesus andou sobre as águas, Jesus trouxe a visão a um cego de nascença, Jesus curou um homem que tinha um braço ressequido, né, um braço deformado, Jesus traz à vida aqueles que já estavam praticamente desencarnados, como é o caso de Lázaro, mas que não estava desencarnado completamente, porque senão ele não ia derrogar a própria lei de Deus. Mas Jesus realiza assim feitos que nós podemos classificar como maravilhosos. Multiplica pães e peixes. Mas a grande tarefa do Cristo foi nos fazer esse chamamento. Foi nos trazer essa oportunidade de ascensão espiritual que nós temos a partir da sua proposta. Daí ele ter dito, né? Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Porque a mensagem que ele nos traz é uma mensagem que há de nos acompanhar dentro do processo evolutivo. Porque a gente estuda o Cristo hoje dentro das nossas deficiências e limitações e nós temos uma compreensão. Mas na medida em que a gente vai ascendendo espiritualmente, evoluindo espiritualmente, a gente vai conseguindo compreender essa mensagem de uma forma diferente. Porque o amar o inimigo, como eu falei há pouco, não tem só a ver com o outro, tem a ver muito comigo, né? Quando eu penso na questão do perdão, né, quando Pedro pergunta a Jesus, Senhor, até quantas vezes eu perdoarei? Até 7? Ele diz, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então essa necessidade do perdão é uma necessidade que se renova a cada ocorrência daqueles males que nos chegam. Porque todos nós somos necessitados desse perdão da própria vida. Quando ele nos propõe, né, perdoai para que Deus os perdoe. Dentro da proposta do Pai Nosso, um trecho assim que me sensibiliza muito. Porque quando a gente ora, a gente diz, né, Senhor, perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Veja que a gente está se comprometendo dentro do processo. E ele ratifica isso quando ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Francisco de Assis, que foi um ser que esteve muito próximo de Jesus, né, nos traz na sua própria oração, perdoando que se é perdoado. Então, veja que essa proposta do Cristo, na verdade, é uma proposta que continua desafiadora. A partir do momento em que a gente procura mergulhar nesse oceano, né, nesse mar de ensinamentos, e a gente vai identificando que Jesus é um ser que, num momento de renúncia e de amor, veio à Terra para nos trazer um sinal de que é possível transitar pelo mundo e vencer essa realidade do mundo, como ele mesmo nos diz, né? Tem bom ânimo, eu venci o mundo. Mas não só ele, outros tantos exemplos que nós temos. Eu particularmente gosto muito do exemplo de Simão Pedro, que eu entendo que representa a realidade de que é possível viver a mensagem de Jesus. Simão, no momento de dor, né, trai a Jesus 3 vezes, né, quando ele nega a Jesus, mas consegue fazer um movimento de redenção espiritual. Então, eu entendo que representa o exemplo de que todos nós podemos ser, de fato, cristãos,
podemos superar as nossas limitações, superar as nossas deficiências. E é importante que a gente mantenha essa chama acesa da crença na transformação, não dos outros, mas da transformação da nossa própria realidade espiritual, porque de fato é aquilo que nós podemos fazer. A gente precisa se esforçar para que a gente possa transformar o nosso mundo interior, que não é fácil, mas é o principal acontecimento das nossas vidas aqui na Terra. Que a gente possa aproveitar bem essa oportunidade a partir das orientações do Cristo e que o Espiritismo vem reviver, vem reestabelecer em sua essência, que a gente vai ver no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, para nos apontar esse rumo do crescimento, da superação das limitações, dessa vida, da realidade da vida após a morte, para que a gente de fato consiga seguir adiante um dia de cada vez. Então chegamos ao final de mais um ponto a ponto. Nesse momento, como eu falei inicialmente, histórico, né? De estarmos os dois aqui à frente do programa. Você que saiu dos bastidores e veio para cá, para a bancada. E a presença de Sandra, né? Que aí a gente aumenta o nosso público, né? Tem os nossos amigos chegando para conversar e conhecer um pouquinho dessa doutrina que nos ensina tanto, que é tão consoladora, né? E que nos faz tão bem. Então, muito feliz de estar fazendo parte desse momento e de ter vocês aqui conosco, fazendo parte também desse momento histórico. Então, vocês já sabem, estamos de volta para mais um Ponto a Ponto no próximo sábado e a gente conta sempre com a presença de vocês. Até lá!